Pessoal, dando continuidade ao nosso assunto prótese de mama, então vou responder algumas perguntas que são sempre frequentes quando a gente fala sobre a prótese de mama. Reforçando novamente, para você acertar o tamanho, normalmente através de muita conversa e um conceito baseado num conceito do que você espera e não números. Os números são secundários, tá? Primeira coisa, o pessoal pergunta muito a partir de que idade. E até que idade a gente coloca? Tenho pacientes com 16, 17 anos, não gosto de fazer muito menos do que isso, o ideal é 17 para frente, 18. E já tive pacientes até com 60, 65 anos que decidiram colocar prótese ou trocar a prótese e continuar com prótese. Então, varia muito de cada caso para a gente definir. Não gosto muito mais jovem do que 17 e a data, o limite final é variável, tá? Não existe prótese definitiva. Não existe a prótese que você coloca com 18, 20 anos e vai ficar o resto da vida com ela. A prótese não tem uma validade determinada, é uma validade indeterminada. Costumo dizer que normalmente até os 10 anos não precisa pensar em trocar. Claro, tem pessoas que trocam antes. E a partir dos 10, se não trocar até 15 anos, de 15 a 20 provavelmente precise fazer a troca. Ainda não existe a prótese definitiva, certo? Não quer dizer que precise trocar obrigatoriamente com 10 ou com 15, mas deve ser necessário o acompanhamento para ver como é que está essa prótese e junto com o seu cirurgião ou com um profissional da mastologia e tudo mais, definir o momento da troca, certo? Outra coisa, o segmento, depois que você coloca o silicone, dependendo da idade, quando você é mais jovem, é o acompanhamento de mamografia, ultrassom, eventualmente algum outro exame, para acompanhar a prótese, ver como é que está líquido, cápsula e tudo mais. E depois de certa idade, dependendo dos casos, a prioridade é o diagnóstico precoce das doenças de mama, principalmente o câncer. Então, vamos imaginar, depois dos 40 anos, quem tem silicone, a prioridade no segmento anual e em alguns casos semestral é o diagnóstico precoce de câncer de mama, a prótese secundária, tá bom? Então, todos os anos vai ser feito um acompanhamento com o cirurgião ou com o ginecologista, mastologista das doenças de mama, principalmente o câncer, que é uma coisa importantíssima, tá? Risco de vida e tudo mais. Tem que ser feito o diagnóstico precoce. O produto, como está a prótese, é secundário. O principal é a saúde, tá? Pode-se fazer a mamografia sem problema, a prótese resiste bem à pressão da mamografia, não é preocupante, você pode fazer a tua mamografia, teu ultrassom, não vai romper a prótese, próteses são bem resistentes a isso. Então todo ano você pode fazer a sua mamografia e o ultrassom caso necessário, tá? Estrias, que é uma pergunta muito frequente. Doutor, eu tenho chance de ter estrias? Tem. A primeira prótese da tua vida, pode ser que venha estria e é impossível da gente prever. Não tem como prever se você vai ter estrias. Mesmo com próteses menores, 200, 250, 200 não, mas vamos por 250, 240, 280, 300. Já tive pacientes que com 240, 250 tiveram estrias meses depois. E tive pacientes que com 400, 430, 500, 570 não tiveram estrias. Então, o meu trabalho, no meu dia a dia, eu procuro acertar o tamanho. Se você quer uma mama um pouco maior, eu vou procurar acertar o que você quer. As estrias, a gente não tem como prever. Porque na minha ideia é assim, se você quer uma prótese de um determinado volume e por medo de estria eu coloco menos, mesmo eu colocando menor, elas podem aparecer. E a paciente ficar com duas insatisfações. Que a mama não ficou do tamanho que ela queria, ficou aquém, ficou menor do que ela gostaria e ainda assim com estrias. É melhor acertar o tamanho, nem que seja um pouco a mais, e a gente aguardar para ver. Se vierem estrias, normalmente elas tendem a desaparecer, assim, a clarear e a ficar bem pouco visíveis. Não desaparecer, não desaparece, quase a maioria fica. Mas a gente vai ter que fazer o tratamento para as estrias. Ácido, laser, luz pulsada, tem vários tratamentos
que daí vai ser feito um tratamento específico para as estrias. Mas eu procuro acertar o tamanho, depois a gente vai aguardar para ver. Tive pacientes que com 4, 5, 6 meses depois apareceram as estrias. É uma ruptura da derme de dentro para fora. Não tem como saber se vai dar ou não. Então, no consultório, eu procuro nortear assim. Primeiro, vamos acertar o tamanho. Salvo alguns exageros, normalmente vai tudo bem. Mesmo pacientes com 300 ml, são próteses pequenininhas, 250, 280, 240, podem ter estrias, tá bom? Então significa que as próteses maiores não são sinônimo de estrias, não tem muito a ver, tá? Normalmente a gente coloca até um pouquinho mais alto. Então assim, a prótese tem um centro. Tá? A pessoa pergunta se, doutor, a minha mama vai ficar mais junta, a minha areola vai juntar, vou poder aproximar medialmente as areolas? O silicone, a areola tem que ficar mais ou menos na altura do meio da prótese. A prótese não pode ficar fora desse eixo, do centro da mama. Então, normalmente, a colocação da prótese não vai aproximar medialmente as areolas. Se a pessoa tiver, a paciente tiver as mamas afastadas, elas juntam muito pouquinho. Tá? Não vai aproximar. Essa cirurgia, a colocação da prótese não aproxima as areolas. Se elas forem um pouquinho para o lado, elas vêm bem pouquinho para o meio, mas elas continuam na mesma linha normalmente. Né? E normalmente as cirurgias são feitas no nosso dia a dia com sedação e peridural. Então a paciente chega no centro cirúrgico, conversa comigo, com anestesia, com o anestesista. A anestesista conversa, pega uma veia, põe um soro, coloca um sedativo e aí faz a peridural, uma anestesia nas costas. A paciente vai estar dormindo. Primeiro faz o sedativo e depois a peridural. Algumas vezes sentadinha, algumas vezes deitada. Né? Sem lembrar muito bem e sedada. E durante a cirurgia ela fica dormindo com anestesia na região do tórax. Certo? É uma peridural com sedação, é o que a gente mais faz. Tem colega que faz com geral, tem colega que faz com local. Eu particularmente não gosto muito da local com sedação nas próteses, porque a gente tem que infiltrar a mama e fazer alguns bloqueios com local e acaba atrapalha um pouco a definição do tamanho. Você infiltra a mama com uma quantidade de anestésico. Não gosto muito no meu dia a dia, prefiro a peridural com sedação ou geral. Normalmente a mama fica um pouquinho mais alta no início, depois ela tende a descer, certo? Prefiro também, a maioria das vezes, a cicatriz pelo sulco inframamário. Existe a axilar, existe a na areola, meia areola, e existe pelo sulco. O meu dia a dia é sulco inframamário, que é onde a gente tem uma visão mais ampla, descola a mama, pode ter acesso à musculatura, pode colocar qualquer tamanho de prótese, e é o de eleição, fazer a cirurgia pelo sulco. Fica uma cicatriz de 4 a 5,5 centímetros na região do sulco inframamário. Depois de alguns meses ela vai clareando. A cicatriz começa bem bacana, quase não se percebe. A partir dos 40 dias ela começa a ficar avermelhada e ela fica vermelha até os 7, 8 meses, e depois de 7, 8 meses até 1 ano e meio, 2 anos, ela vai clareando até ficar mais clarinha. É uma incerteza também como vai ser essa cicatriz, mas normalmente fica muito bem, tá? Eu prefiro, em relação à só colocação da prótese, prefiro pelo sulco. A tendência é que mesmo próteses redondas e perfil ultra alto fiquem mais altas no início e depois ela desça e fique bem mais natural, certo? Normalmente são cirurgias que levam entre 1 hora e 2 horas de cirurgia e entre anestesiar e tudo mais, e normalmente alta no mesmo dia. A partir de 7 a 8, 10 dias a gente já vai liberando para fazer alguns exercícios, caminhada, dirigir, né? Cada caso é um caso. Tem pessoas que voltam a dirigir com 7, 8 dias, tem pacientes que voltam a dirigir com 12 a 15 dias. Mas em média, aí 8, 10 dias já volta a dirigir, já volta a fazer algumas caminhadas, já vai tendo uma liberdade maior. A sutura, costumo fazer com pontos absorvíveis de monocrio, fica uma sutura interna. A vedação
com micropore, não tem curativo para fazer, eu só tomo banho, seca o curativo com secador de cabelos, morninho, e não troca o curativo, certo? No decorrer dos próximos posts, podemos voltar a falar sobre prótese de mama, vão mandando mais perguntas, tirando mais dúvidas, eu vou ter o prazer de responder. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, né, e mande perguntas. Eu vou, ao longo das semanas, eu vou respondendo ponto a ponto, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.